Olá! O De Primeira, sem dúvida, é uma fonte de informação para sojicultores das principais regiões produtivas do país. Essas boas práticas no manejo da soja podem fazer a diferença no resultado final da sua safra. Com toda a experiência e conclusão das análises feitas entre o manejo correto e atrasado, os nossos pesquisadores dividem lições relevantes observadas ao longo da iniciativa. Confira dicas e aprendizados com o pesquisador Thiago Madalosso, de Cafelândia, Paraná. Quem fala é Thiago Madalosso, da área de Cafelândia, do estado do Paraná, do projeto De Primeira, sem dúvida, essa iniciativa em parceria com a Bayer, para a gente poder estar comentando um pouco sobre a retrospectiva da última safra e quais as perspectivas para essa próxima safra que já está sendo instalada aí a campo. Então, em relação à última safra, nós tivemos na região oeste do estado do Paraná uma condição bastante atípica em termos de doenças da soja, um ano com uma pressão muito elevada de ferrugem da soja, que não é muito comum para a região, em vista que os plantios são bastante antecipados. E a principal causa que a gente julga que foi motora desse processo foi o atraso da semeadura. Na última safra, os produtores não conseguiram semear a soja cedo em função de condições ambientais que não permitiram, estava seco, sem precipitação, então o plantio foi atrasado. Para essa safra, até o dia 15 de setembro já foi semeado cerca de 50% da soja na região oeste do estado do Paraná. Em relação ao projeto de primeira da última safra, a gente trabalhou aí com uma cultivar que representa a região, cultivar 5947. Tivemos boas produtividades no ensaio, vocês podem estar conferindo aí no site de primeira, sem dúvida. E a diferença entre os tratamentos do manejo correto e do manejo atrasado foi de 0,4 sacas por hectare. Um incremento relativamente pequeno, porém positivo, aí demonstrando que com o mesmo custo a gente consegue agregar trabalhando uma aplicação aí um pouquinho mais cedo, uma aplicação no momento adequado aí que a gente julga. É interessante observar que essa diferença foi pequena no ano de pressão e um ponto importante que a gente acredita é que foi em função de ter sido utilizado fungicidas multissítios em todas as aplicações em ambos os manejos, e isso com certeza favoreceu a maior robustez, inclusive do manejo atrasado. Então é bastante interessante que seja observado esse ponto aí. E é importante, a gente falou de um cenário talvez de baixa pressão, mas que justamente a gente vai falar de novo que os produtores trabalhem com manejos que aguentem pressões mais altas de ferrugem. Nós sabemos que em anos onde que a ferrugem não aparece, outras doenças como mancha-alvo, cercosporiose, enfim, essas doenças que a gente chama de DFC acabam assumindo um papel mais importante e elas têm um peso um pouco menor na produtividade, porém também acabam retirando produtividade da cultura da soja. Então é importante que os produtores estejam atentos para trabalhar manejos que contemplem todas essas doenças e sejam robustos para aguentar o tranco caso aconteça uma pressão mais elevada de ferrugem, que não é o que a gente está esperando. É importante falar que o fungicida a gente coloca ele sempre como o cerne, o pilar do manejo, mas existem outras práticas, como por exemplo o próprio vazio sanitário que os produtores devem seguir, o uso de cultivares com genes de resistência. Então é importante que o produtor integre todas as práticas de manejo possíveis para poder ter bons resultados no manejo das doenças da soja. Bem interessante esse ponto, e quando a gente fala de fungicida, principalmente cuidar com intervalos entre aplicação, trabalhar aí com intervalos de 2 semanas, trabalhar com fungicidas multissítios em todas as aplicações, bastante importante em função do cenário de resistências que vem aumentando, para dar robustez aos programas de manejo, estar trabalhando as aplicações mais cedo, trabalhar com tecnologia de aplicação adequada para poder promover uma boa cobertura da área foliar da planta, utilizar os adjuvantes que são recomendados aí para poder ter uma boa performance dos produtos, garantir com que eles possam penetrar na planta, possam ter a sua ação que é o esperado. Então, trabalhar com doses adequadas, alguns pontos básicos importantes que a gente tem que tomar cuidado para se obter um bom manejo aí para a próxima safra. Então, diante disso, a gente espera que todos tenham uma boa safra aí nesse ano 2018-2019. Conheça mais sobre a iniciativa no site deprimeirassemduvida.com.br e fique atento para as próximas novidades.